Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Atualizar a informação. Jornal das 3 com José Rafael Lopes e José. O Presidente da República lembrou hoje que a revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela é uma promessa que se arrasta há demasiado tempo. António José Seguro lembra a ação do Governo depois do incêndio que afetou a região durante 2 semanas, em 2022. Na altura foram prometidos mais de 150 milhões de euros para revitalizar a zona pós-incêndio, a decisão que saiu de um Conselho de Ministros do Governo de Luís Montenegro. O chefe de Estado diz que esta região do interior não pode ser esquecida e que são necessários mais passos concretos para revitalizar o Parque Natural da Serra da Estrela. António José Seguro lembra por isso essa promessa que está por cumprir. Quase nada foi investido dos 155 milhões de euros anunciados. Ora, quando se assinala meio século do Parque Natural da Serra da Estrela, em vez de passa-culpas, o que se exige são passos concretos para revitalizar e proteger o nosso património natural, que é também um dos principais ativos desta região do interior do nosso país. A Serra da Estrela merece mais do que promessas. A promessa de verbas para revitalizar o parque foi feita em 2022. A março deste ano, a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela disse que o plano de revitalização daquela área protegida continua sem avançar e que as ações previstas não têm financiamento assegurado. Na Guarda, António José Seguro lamentou ainda que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos incêndios, um lamento manifestado durante a cerimónia que assinala os 150 anos dos Bombeiros Voluntários da Guarda. Tem transmitido a necessidade de melhorarmos a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. As palavras de António José Seguro a pedir mais atenção ao Parque Natural da Serra da Estrela e mais atenção também no combate e na prevenção dos incêndios. O chefe de Estado que anunciou a atribuição da Ordem de Mérito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Guarda, que assinala hoje 150 anos. Nos incêndios, mais de 160 operacionais combatem um fogo no distrito de Vila Real. As chamas estão a lavrar em Vila Pouca de Aguiar. Um incêndio longe de habitações está a consumir uma zona de mato. Estão no terreno esses mais de 160 operacionais, um número reforçado na última hora, acompanhados por 43 meios terrestres. É o que dá conta o site da Proteção Civil. O combate às chamas conta ainda também com o apoio de 8 meios aéreos. Em Carrazeda de Anciães, os 2 fogos estão em fase de resolução. Ainda assim, mais 2 centenas de operacionais continuam envolvidos no combate, embora não exista por agora risco de propagação para lá do perímetro definido pelos bombeiros. O primeiro fogo situa-se na freguesia de Linhares, o segundo em Parambos, também no concelho de Carrazeda de Anciães. No local, de acordo com a Proteção Civil, estão mais de 80 operacionais e 6 meios aéreos. O vento preocupa os bombeiros e dificulta o combate às chamas. As urgências de oftalmologia dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde não têm previsto um reforço do número de profissionais para a noite do eclipse. Esse fenómeno, o eclipse, acontece no dia 12, quarta-feira. Não há esse reforço para já de oftalmologia. Essa é a indicação da Direção Executiva do SNS, questionada pelo jornalista do Observador, Tiago Queiro. A Direção Executiva do SNS diz que não se espera um aumento significativo da afluência às urgências e que por isso não está a ser equacionado um reforço dos profissionais. Para se perceber, e até porque não é comum ouvirmos falar de urgências de oftalmologia, os hospitais do SNS têm nos dias úteis e durante o dia o apoio de oftalmologistas na urgência. Mas durante a noite e aos fins de semana e feriados, o que acontece é que há uma concentração da resposta, ou seja, está concentrada nas urgências metropolitanas em Lisboa e no Porto. E na noite do eclipse, portanto de quarta para quinta-feira, sim, serão os hospitais de São José em Lisboa e de São João no Porto a assegurar a urgência e onde estarão escalados 2 médicos oftalmologistas.
Os hospitais acreditam que a campanha de sensibilização que tem sido feita nos últimos dias deve ser suficiente para evitar um aumento significativo da afluência às urgências. Um dos maiores riscos associados à observação do eclipse sem os óculos adequados é a possibilidade de desenvolver uma retinopatia solar. No fundo, é a morte das células da retina. Se essa observação for prolongada, essa lesão pode ser definitiva, pode ser permanente, ou seja, causa uma diminuição permanente da capacidade visual. E atenção que a morte celular é indolor, ou seja, a pessoa só se apercebe de que algo não está bem nas horas seguintes e não no momento em que está a observar o Sol. O risco associado à observação do eclipse sem os óculos adequados. Acredita a direção executiva do SNS que não há necessidade de reforçar o número de médicos nas urgências face aos avisos que têm sido feitos nos últimos dias. O eclipse solar acontece na quarta-feira. Na atualidade internacional, Israel rejeitou o plano de paz com 15 pontos para a faixa de Gaza. Um plano elaborado pelo Conselho de Paz, criado por Donald Trump e que teve luz verde por parte do Hamas, mas Israel vai em sentido contrário. Posição confirmada por Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, assegura que o exército do país não vai sair de Gaza até o Hamas estar completamente desarmado. O primeiro-ministro de Israel adiantou ainda que Tel Aviv está em conversações com os Estados Unidos sobre o plano, considerando que alguns dos pontos não são aceitáveis para Israel. Irão e Omã insistem que está para breve um acordo para permitir a navegação no Estreito de Hormuz, mas as exigências iranianas podem complicar o cenário de entendimento. O Irão pretende que os Estados Unidos fiquem de fora das conversas que estão a decorrer entre a República do Irão e Omã e ter maior domínio sobre a passagem no Estreito de Hormuz. Na Rádio Observador, o Tenente-General Marcos Ronha diz que o Irão não pretende apenas gerir o tráfego marítimo, mas quer também forçar as forças americanas a sair da região. Além de parar com a guerra, por assim dizer, exige a paragem do bloqueio naval e, enfim, a saída do dispositivo militar do Médio Oriente. Portanto, o que me parece difícil nesta fase que os Estados Unidos possam aceitar naturalmente. Para o Tenente-General Marcos Ronha, os Estados Unidos estão a abdicar de objetivos iniciais, como o desarmamento nuclear e de mísseis, para se focarem apenas na reabertura do estreito. É a análise feita no Gabinete de Guerra, na Rádio Observador. Tempo agora para o desporto. Está na estrada a quarta etapa da Volta de Portugal. Ainda muito longe do fim, mas será um final complicado para os mais de 150 ciclistas. A quarta etapa fecha com a subida à Torre, na Covilhã. Para muitos, o ponto alto desta edição da Volta a Portugal. A ligação de hoje, 154 km, é entre Figueiró dos Vinhos e o Alto da Torre, na Covilhã. A etapa inclui ainda 3 contagens de montanha antes da derradeira subida à Torre. O português Rui Oliveira segue com a amarela, tem hoje uma etapa complicada para manter a liderança da classificação geral. Vamos agora às notícias de âmbito local. Começamos em Vila do Conde. Pelo menos 20 pessoas foram salvas do mar. Ontem, vários banhistas foram arrastados por agueiros e correntes na tarde de sábado, com ocorrências nas praias da Azurada, na Campismo e Árvore, Vila do Conde e também na Póvoa de Varzim. Nenhuma destas vítimas corre perigo de vida e ninguém precisou de ser transportado para o hospital. No Barreiro, a partir de terça-feira, o trânsito vai estar cortado no acesso ao túnel da Rua Miguel Bombarda. A intervenção será nos 2 sentidos, pode durar cerca de 2 meses, devido a obras de ligação de novos coletores de água residuais e pluviais. O trânsito vai ser desviado pela Rua Miguel Paes. A Câmara de Pombal vai avançar com a reabilitação da aldeia mais antiga do concelho, a Aldeia do Vale. O projeto pretende criar casas e espaço público, preservar o património e, ao mesmo tempo, criar condições para fixar a população e tentar atrair atividade económica. Segue-se agora um período de discussão pública, porque a rua principal divide a aldeia entre 2 freguesias. Em Santarém, termina hoje o Festival de Estátuas Vivas. O Centro Histórico recebeu nos últimos dias o trabalho de 2 dezenas de artistas que recriaram profissões antigas e figuras da identidade portuguesa. O programa termina hoje com a entrega dos prémios para os melhores trabalhos. Está marcado para as 8 da noite
no Largo de Marvila. Em Oeiras começam esta terça-feira as obras de pavimentação em Porto Salvo. Os trabalhos vão afetar a Rua Conde Rio Maior até dia 18 e a Rua Ator António Pinheiro entre 17 e 21 de agosto. A autarquia alerta para a necessidade de retirar os carros das zonas sinalizadas. E em Santa Maria da Feira termina hoje a viagem medieval. Foram mais de 12 dias de recriações históricas e animação. Este último dia inclui um cortejo real dedicado às vésperas da formação de Portugal. Acontece às 7 da tarde entre a Igreja da Misericórdia e o Castelo. Este programa tem o apoio de BetClick.